crianças, hoje nós vamos corrigir a apostila de Geografia, primeiro bimestre. E, e as páginas, né, que nós vamos corrigir é a página 113, página 114 e a página 115. Antes da gente começar a corrigir essas páginas, eu quero lembrar vocês que na aula passada de Geografia, nós falamos sobre o mapa mundi e falamos também sobre os continentes, né? Continente americano, continente africano, da Europa, da Ásia, Oceania, Antártica, enfim. Então vamos agora falar sobre paisagens. Então aqui, ó, nós vamos ver uma paisagem de floresta, porque nós vimos antes o planeta visto do espaço, né? Agora nós vamos conhecer o planeta bem de perto. Paisagem de floresta, vista da Mata Atlântica do Parque Nacional da Serra dos Órgãos do Rio de Janeiro. Aqui nós temos uma paisagem de campo, que é uma vegetação do Pampas, no Rio Grande do Sul. Na página 114, nós temos nosso planeta tem paisagens contrastantes, ou seja, nós temos paisagens diferentes. Tem paisagens com altas montanhas, como esta vista aérea da Pedra da Gálvia, no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. E esta aqui, ó, como paisagens de planícies, que é vista aérea de plantação de arroz do município de Mostarda, Rio Grande do Sul. Então aqui, ó, nessa paisagem, temos altas montanhas. Já aqui não, é uma paisagem que não tem montanhas, né? Tudo aqui, ó, bem térreo, né? Como eles falam aqui, que é uma paisagem de planícies. Nessa parte aqui é uma parte de oralidade. Aqui não precisa escrever, é só para a gente ler e conversar, né? Trocar ideias. O que mais chamou a sua atenção nessas imagens aqui? Há diferença entre os tipos de paisagens representados nas imagens? Quais? Sim, né? Aqui é uma imagem que não tem montanhas, já aqui sim tem montanhas. Como é a paisagem de cada uma delas? Então você vai relatar como é a paisagem aqui na planície, como é a paisagem aqui nessas montanhas, como é a paisagem aqui na floresta, no campo. Então vocês vão relatar o que vocês acham de diferentes nessas paisagens. E na página 115, vamos observar aqui. A existência de paisagens diversificadas no nosso planeta não impediu os seres humanos de ocuparem parte da superfície terrestre. Ou seja, tem partes do nosso planeta que não tem como ter vida, mas tem vida apesar disso. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó, nos polos, que são regiões assim muito frias, né? Muito frias, que apesar de ser muito, muito, muito frio, apesar disso, tem vida. Vou dar um exemplo aqui de vida, que é nessa zona aqui chamada Zona Polar do Norte. Apesar de ser muito frio, tem vida, que são as regiões polares. As regiões polares, essa parte aqui, ó, Zona Polar do Norte e tem a Zona Polar do Sul, que são regiões bem frias. Quais são os tipos de vida que tem nessa região? Os esquimós são os povos indígenas que habitam tradicionalmente regiões em torno do Círculo Polar Ártico, no extremo norte da Terra, onde o norte do Alasca, do Canadá e na Groenlândia. E o modo de vida é
a pesca e a caça. Além dessa zona polar do norte, também temos tipos de vida que, apesar de ser bem quente, como é no caso do continente africano, aqui na África, continente africano também tem tipos de vida, que é nessa paisagem que a gente chama de savana. Por que que é savana? Esses lugares aqui, eles são bem quentes e secos. Quais são os animais que predominam nesse tipo de região? São os elefantes, girafas, rinocerontes, leões, enfim. Onde é que eles ficam, essa região savana? Aqui, ó, no continente da África, que é o continente africano. Agora vamos para as questões. A questão 1. Analise a ilustração abaixo e depois responda. Então, vamos observar aqui essa ilustração, a região, os animais, as pessoas, as vestimentas. Então, observem bem. Agora, a gente observa aqui, ó, ilustração de savana africana. Lembra que eu falei aqui? Paisagem, o que? Savana, né? Em qual continente? África, no continente africano. Então, vamos para a questão. Letra A. Quais características da paisagem mais chamaram a sua atenção? Então, a gente pode observar aqui, primeiramente, os animais. Quais os animais que predominam aqui? Eu posso observar aqui os elefantes. Então, vocês vão escrever aqui. Os elefantes, tem girafas, tem leopardos, enfim. Na letra B, pergunta como é a vegetação nessa imagem? A vegetação, aqui tem montanhas, a gente não vê a montanha, a gente vê uma vegetação que predomina o que? A planície, como foi mostrado aqui, né? Uma vegetação rasteira, né? É isso que a gente percebe aqui, uma vegetação rasteira. E na letra C, como você imagina que seja o clima nessa paisagem? É um clima úmido? É um clima seco? É um clima que tem altas ou baixas temperaturas? Então, só de olhar para essa imagem, a gente percebe que é um clima seco e com altas temperaturas. E na letra D, para se adaptar às paisagens climáticas, os seres humanos utilizam o conhecimento sobre o uso de vestimentas adequadas. Como são as vestimentas na ilustração? Elas são adequadas às condições ambientais das paisagens apresentadas? Então, vamos observar aqui para as vestimentas dessas mulheres. Essas vestimentas aqui são adequadas para o clima? Sim, elas estão utilizando vestimentas adequadas para o clima da região que elas moram. Então, gente, por hoje é isso, né? Correção de geografia, primeiro bimestre, até a página 115. Espero que vocês tenham compreendido e até a nossa próxima correção. Obrigada.